Meu nome é Liliana Lira Jubilu e eu e minha equipe fomos selecionados pelo edital do projeto Pensando o Direito específico de acesso a direitos fundamentais, para trabalhar a questão dos migrantes aqui no Brasil, principalmente dos imigrantes, que são os estrangeiros que vêm para o nosso país, e verificar se eles têm acesso aos direitos fundamentais e conseguem efetivá-los aqui no Brasil. A perspectiva dessa pesquisa deriva de duas grandes situações. A primeira é o aumento significativo do fluxo migratório mundial e que está tendo reflexos no Brasil, principalmente pela melhora das condições econômicas brasileiras, com novas oportunidades, e pelo fato de o Brasil estar já há algum tempo sendo sede de vários eventos internacionais. A gente teve a Jornada Mundial da Juventude, a gente teve a Copa do Mundo, vai ter a Olimpíada, e isso sempre acaba não só atraindo pessoas para o país, mas atraindo olhares e divulgação de informações sobre o país e também obras de infraestrutura que podem servir de ganchos, digamos assim, de atração dos migrantes. E a segunda situação, aí uma situação mais concreta que fez com que o Pensando Direito inserisse essa temática no seu edital, foi a chegada de um grande número de haitianos, principalmente pelo norte do país, a partir ali de 2010, 2011, mas sempre com um número constante de crescimento dessa população. Então a ideia é a gente fazer um mapeamento dos obstáculos e das dificuldades que os estrangeiros, em especial os imigrantes em situação de vulnerabilidade, encontram aqui no país. Pensando não só em mapear as dificuldades, mas em fornecer subsídios para criações de políticas públicas que permitam a efetivação desses direitos fundamentais dessa população vulnerável aqui no nosso país. A gente não tem números muito concretos, principalmente números gerais de estrangeiros no Brasil, mas fala-se em 1,5 milhão de estrangeiros no Brasil, dos quais um pouco mais de 5 mil foram reconhecidos como refugiados. E para comprovar essa situação da diversidade, digamos assim, da população, só na população refugiada a gente tem mais de 80 nacionalidades representadas. E a gente tem essa lacuna quantitativa e essa lacuna de produção, de pesquisa de campo com dados concretos sobre a população migrante. É muito importante que o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Assuntos Legislativos, tenha inserido essa temática migratória no âmbito do projeto Pensando o Direito, que é um projeto que já existe há anos, que é super consolidado e tem uma credibilidade dentro da área jurídica e na área de construção de políticas públicas e de política num sentido mais amplo aqui no Brasil, de inserir temas prioritários na agenda legislativa a partir de um viés governamental. Então, nesse sentido, essa oportunidade vem num momento assim, crucial, tanto em função dessa possibilidade de se repensar as formas de atendimento e de acesso a direitos e serviços pelos os imigrantes, como num viés de um fomento sobre a temática migratória no Brasil. Então é um desafio e é muito importante que isso aconteça nesse momento em que a gente tem, por um lado, o aumento da migração no país, por outro lado, uma vontade da sociedade civil e do governo de dar respostas fundadas em direitos humanos e fundadas numa perspectiva protetiva para essa população. Então, para tentar contribuir com esse momento, digamos assim, de proteção aos imigrantes, é que a gente propôs a nossa pesquisa. O primeiro ponto nesse sentido é a composição da equipe que está trabalhando comigo, como eu falo, da minha equipe. Porque a gente tem professores e pesquisadores que têm ampla experiência, ou com o trabalho com refugiados, ou com deslocados ambientais, ou com a questão de migrações humanitárias, ou com a perspectiva de migrações econômicas de uma maneira mais ampla. E a gente tem pessoas em todas as regiões, ou que vêm de todas as regiões do país.
Então a gente tem gente que atualmente trabalha em Roraima, a gente tem gente que originariamente é do Sul, e nós vamos ter não só essa diversidade na equipe, mas uma diversidade de investigações, porque a nossa ideia é mapear todo o país do ponto de vista institucional, ou seja, a gente saber quais são as instituições que trabalham com os imigrantes e onde estão esses imigrantes. Então a gente tem uma perspectiva de entrevistar imigrantes, órgãos da sociedade civil e órgãos públicos. O segundo diferencial é a divisão dos obstáculos em 3 níveis. O nível normativo, que a gente já fez um mapeamento legislativo e normativo sobre questões internacionais, de direito comparado no Brasil, políticas públicas e boas práticas. E com isso a gente vai ter um panorama do cenário de proteção legislativa dos imigrantes e o que pode ser avançado em termos nacionais. E a gente tem 2 obstáculos. Os obstáculos institucionais, que a gente quer dar voz para as instituições colocarem quais são os desafios que elas enfrentam, e os obstáculos estruturais, que pode ser tanto em termos de aparelhos sociais disponíveis, como hospitais, creches, escolas, quanto em termos de recurso, seja recurso financeiro, seja recurso humano. Porque a gente entende que primeiro a gente precisa dar voz aos imigrantes. Se a gente está estudando direitos humanos e falando dos imigrantes, eu tenho que conversar com os sujeitos de direito. Mas a gente acha que as instituições, muitas também têm interesse em fazer cada vez uma proteção mais ampla e melhor. Então a gente quer escutar para poder auxiliar com propositura de políticas específicas. Nessas entrevistas, a gente escolheu um eixo específico de abordagem, que seria o nosso terceiro diferencial, que é um eixo de direitos humanos. E durante as conversas, o nosso enfoque dentro do mundo, do universo dos direitos humanos, são os direitos ligados ao IDH. Então a gente vai olhar saúde, moradia, habitação, trabalho e as questões de assistência social. E a gente agregou a isso a questão da documentação, que para a população imigrante é indispensável. Além desse foco em direitos humanos, aí de uma maneira mais restrita no IDH com a documentação, a gente tem uma perspectiva transversal, que é a perspectiva de inclusão de temáticas de gênero, idade e das pessoas com deficiência. Porque se os imigrantes já são um grupo vulnerável, essas pessoas ainda têm uma vulnerabilidade mais acrescida. E a gente tem que trabalhar para que os imigrantes sejam cada vez menos vitimizados e tenham cada vez mais acesso aos seus direitos humanos no Brasil.